Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em educação, e o vídeo de hoje ele é um pouco diferente dos outros vídeos que eu costumo fazer, e eu vou explicar o motivo. Eu comecei a fazer uma nova pós-graduação, e já tenho outras, e essa nova pós ela é em neuropsicopedagogia. Então eu resolvi fazer um negócio bem diferente assim nos vídeos, porque às vezes as pessoas me perguntam como que assim eu consigo gravar tantas informações. Como que eu faço para estudar, para me aprofundar nos conceitos, nas coisas que eu aprendo quando eu faço os cursos? Antes que alguém pergunte, porque sempre tem alguém que me pergunta onde eu estou cursando as coisas, né? Ou o que eu estou usando, de que marca que é. Nesse caso, eu fiz uma pesquisa na internet e eu optei pela Sensupeg. Então eu estou fazendo duas na verdade, porque é uma pós-duo. Ela é de neuropsicopedagogia, tanto clínica quanto institucional. São os dois cursos, e daí, lógico que tem uma diferencinha, mas daí durante o curso que eu vou perceber que daí tem a parte de estágio para neuropsicopedagogia clínica. Daí, o que eu fiz? Eu separei alguns materiais, eu já tive 2 aulas, vamos contextualizar, né, porque senão não dá para entender. As dicas que eu vou dar aqui hoje, elas servem tanto para faculdade de qualquer área, quanto para pós. Então, assim, são formas de estudar que eu faço para poder gravar melhor os conteúdos, porque eu preciso que esses conteúdos eles estejam na memória de longo prazo minha. Quando eu faço um curso, eu faço mesmo. Eu consigo estudar sozinha também. Eu fiz alguns cursos que foram sozinhos, assim, autoestudo, né? Mas no caso desse, como é uma coisa assim mais específica, eu preferi o Sensupeg porque eles têm aula uma vez por mês presencial, na verdade um final de semana por mês, né? E eu achei que um final de semana por mês era bacana, e daí ter o contato com o professor, como é uma coisa muito específica, eu achei melhor do que fazer à distância. Foi essa a minha opção. E daí, para ficar a longo prazo, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês como que eu estudo, é uma das formas que eu uso para estudar. Todas as formas que eu uso para estudar, elas sempre têm cores, porque as cores elas ajudam o cérebro a lembrar. Eu fiz 2 aulas, por enquanto, então eu estou bem no começo do curso. Se surgirem novas ideias de estudo durante o curso, eu vou mostrar para vocês se vocês acharem interessante. Mas para saber se você achou bacana, fazer um vídeo de como estudar, seja na área que eu tô, que é de educação, ou na sua, se você for de uma área diferente, curta o vídeo, compartilhe, faça comentários, faça perguntas sobre o modo como se estuda, e daí eu vou fazer o possível para responder. Para esse de hoje, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz até agora. Eu levo na escola, nas aulas do Sensupeg, um caderninho de anotações que só eu entendo, porque eu sempre tenho um rascunho do rascunho, que é esse caderninho, e depois eu tenho o estudo mesmo, porque se eu vou fazer, eu faço de verdade, porque eu não vou gastar o meu tempo à toa, eu vou gastar o meu tempo com qualidade. Na verdade, eu não gasto, eu poupo, porque se eu estudo em casa o que eu aprendi lá, e se eu consigo ampliar o que me ensinaram, daí sim eu vou ser uma boa profissional. E daí eu vou estar usando bem o curso que eu escolhi. Não adianta só você cursar o curso que você escolheu e não fazer nenhum esforço em casa, porque não vai ter tanto resultado, certo? Então esse aqui é o meu caderninho do curso. Eu costumo fazer alguns desenhos durante as anotações, é coisa minha. Então aqui foi bem do comecinho, daí eu fiz várias anotações, às vezes eu falo que nem aqui. Eu anotei sobre o encéfalo, então como era tudo sobre o encéfalo, eu coloquei aqui do lado as informações. Anotei o e-mail da professora, caso eu precise fazer alguma pergunta, e assim vão indo as anotações. Elas são bem simples, é tipo rascunho mesmo, como eu falei. Só que só essas anotações não garantem que eu aprenda o conteúdo das aulas. Então agora que já passaram 2 aulas, 2 finais de semana, eu vou organizar as informações. Só que para eu organizar as informações, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em 3 partes, porque eu selecionei 3 tópicos para eu começar a me organizar para os estudos, para eu entender melhor as próximas aulas. Então eu separei aqui, primeiro eu vou mostrar para vocês a primeira página. Eu escolhi fazer no papel verger porque ele é um pouco mais resistente, e essas páginas eu vou usar para estudo, então elas precisam ser bem resistentes. E eu vou usar elas a todo momento
para colocar novas informações, que são páginas que vão virar interativas. Como eu vou fazer neuropsicopedagogia, a gente tem a pedagogia, a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia a princípio aqui na minha cabeça. Então eu recortei, já deixei pronto aqui, 3 cores, que é uma para cada uma dessas áreas, porque elas têm um limite de atuação. O pedagogo faz um determinado trabalho, o psicopedagogo outro e o neuropsicopedagogo outro. Então, para não ir de uma área na outra, eu vou tentar separar as funções de cada um, desse jeito. Então, esses papeizinhos coloridos, eles são, na verdade, para fazer bolsos laterais. E os papeizinhos brancos, eles vão ser colocados assim, para eu poder escrever aqui na frente qual que é a disciplina que eu vou analisar. Porque daí eu vou fazer uma comparação conforme eu estou ali na faculdade aprendendo. Lógico que pedagogia e psicopedagogia eu já tenho base, então agora eu vou ter que aprender mais sobre a neuropsicopedagogia. Mas no caso do que eu já sei, eu vou buscar só informações que se relacionem ao que eu quero contrastar. Se você está, por exemplo, num curso de, sei lá, uma coisa... engenharia, ou se você pretende prestar vestibular para engenharia e não sabe qual, você pode usar esse recurso para fazer comparações entre as engenharias. Então, por exemplo, eu não sei se eu quero engenharia A, B ou C, então você coloca A, B e a C, coleta informações e conforme você vai aprendendo sobre elas, você coloca nos bolsinhos, e daí vai te ajudar a não escolher, assim, na verdade, é escolher melhor a faculdade que você vai cursar. Então, o que eu fiz? Eu colei aqui, ó, super simples. E agora eu vou passar cola nas laterais aqui para formar um bolso. Eu vou mostrar para vocês como que fica. Fica assim. E daí eu simplesmente colo na folha. Eu vou colar aqui rapidinho as 3. Vocês vão reparar que tem mais papeizinhos do que bolsos, e eu vou explicar por que daqui a pouquinho. Só colar aqui. Nessa parte branca, depois que eu terminar de colar, eu vou escrever o nome das disciplinas, né? Que elas são os contrastes que eu quero fazer. E depois que eu escrever o nome das disciplinas, eu vou fazer aqui embaixo uma legenda. O que vai ser essa legenda? Essa legenda eu gosto de fazer usando perguntas. Então, por exemplo, eu vou pôr o que de uma cor. Então, toda vez que for uma definição da disciplina que eu estou contrastando, eu vou colocar nessa cor. Então, por exemplo, azul. Então, o que é azul? O que é a pedagogia? Daí eu vou escrever. Vou mostrar para vocês antes. Em papeizinhos mais compridos eu vou escrever, e quando eu terminar de escrever, eu vou colocar dentro do bolsinho. Não vou colocar agora porque ele ainda está molhado. E daí ela fica um pouquinho para fora. E daí aqui nesse cantinho eu pinto de azul, faço um risco de azul para saber que aqui é uma definição. E daí assim eu vou comparando as disciplinas. Então agora eu vou colar e daqui a pouquinho eu volto para explicar como que ficou e passar para a segunda parte. Bom, voltando, eu já escrevi nos bolsos quais são as disciplinas que eu estou comparando e já fiz uma montagem básica. É tudo muito simples porque o tempo que eu vou dedicar vai ser para o estudo. Então a montagem ela é importante também por causa da parte visual, porque eu vou estimular o meu cérebro a lembrar essas informações com essas cores e com essa montagem. Então, enquanto eu estou montando, eu estou pensando também no conteúdo que está aqui. Vou mostrar para vocês como que ficou. Então, tem lá a pedagogia, eu escrevo com caneta fina, né? Vou mostrar uma para vocês. Eu gosto muito dessas canetas para fazer esse tipo de trabalho, porque elas são bem finas, então dá para você escrever assim de um modo que fica bem claro, na hora que você olha, já bate o olho e já sabe. Então é pedagogia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Aqui embaixo, por enquanto, eu coloquei o que e o porquê. E daí o que é azul, pode ser o que eu acrescente outros ao longo do curso. Pode ser até que eu refaça isso colocando em mais folhas, mas por enquanto me basta aqui. Eu acho que até por algumas aulas, porque isso aqui pode ser feito de acordo com a necessidade, né? Então o que?
Então aqui nessa tirinha eu pintei de azul, que é a legenda aqui de baixo. E daí no OK, eu vou escrever aqui depois qual é o alcance da pedagogia. Então, caso você esteja curioso, por enquanto, a pedagogia ela trabalha com as estratégias de educação, né, em sala de aula, assim, no meu caso, que eu estou buscando, né, então tem que ser um estudo para você, para o seu trabalho. A psicopedagogia, ela vai estudar a forma de comportamento, como que você se comporta com aquela aprendizagem, como que você pode avançar a partir desse comportamento, o que tem de errado, né, uma avaliação. E a neuropsicopedagogia, além do comportamento e das estratégias, ela estuda também o sistema nervoso. Então, qual é o impacto do sistema nervoso, como que funciona, de onde vem. Então, assim, a origem da coisa, por isso que eu escolhi a neuropsicopedagogia, que eu achei bem bacana esse tipo de estudo. Eu sempre gostei muito de cérebro, então tudo que vai de cérebro é comigo mesmo. E daí eu achei bem bacana por causa disso. E o currículo estava super bacana também, então por isso que eu optei. Então aqui depois eu vou escrever, pode ser que depois eu faça um vídeo mostrando como que ficou durante o curso para vocês. E a segunda página que eu vou fazer, eu já sei sobre, né, que seriam as funções executivas. Então a gente tem as funções executivas e funções superiores. As executivas, elas vão cuidar de organização, planejamento, atenção. E como eu acho que esse curso vai acrescentar informações ao que eu já sei, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar, vai ser bem simples esse. Eu vou colar aqui no meio essa tirinha e vou escrever funções executivas no meio. E todas as informações novas que eu tiver de função executiva, eu vou escrevendo em frases soltas aqui. Por que soltas? Porque quando elas estão espaçadas soltas, em vez de em linhas, é mais fácil para o meu olho pegar elas. Então, assim, a informação ela se torna mais fácil, embora não esteja organizada em linhas, ela se torna mais fácil de buscar pela organização que eu vou fazer na folha. Então, eu vou preparar esse aqui e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Então, de funções executivas, como eu falei, era bem simples e daí ele ficou assim. E daí depois eu pego a fine pen, né, a canetinha de ponta fina, e daí eu vou escrevendo espaçadamente, como eu falei, as informações novas que eu vou ter sobre as funções executivas. Então, conforme eu vou passar as aulas, depois eu vou dar uma olhada no meu caderno se já tem alguma, e daí eu vou colocar aqui. E a terceira página, que ela é fundamental para o meu estudo, porque eu vou estudar neuropsicopedagogia, é o cérebro. Então, o que eu fiz? Eu imprimi um cérebro. Aqui, vou mostrar para vocês. Não está completo, falta um pedacinho. Eu imprimi um cérebro, ele era inteiro, e daí eu recortei o cérebro. Daí o que eu fiz? Eu peguei um papel colorido, coloquei atrás do pedacinho que tinha sobrado, e daí eu segurava assim com o dedo e eu ia recortando um pouquinho maior o papel em volta. Não medi, não fiz nada, só recortei em volta, segurei os dois juntos e recortei em volta. E daí o que eu fiz, eu colei no papel, porque eu queria que cada um ficasse de uma cor diferente, né, cada pedacinho. Deixei um aqui para colar junto com vocês. Então aqui no caso, ó, eu recortei o pedacinho aqui do lobo occipital e daí depois eu recortei o papelzinho amarelo que vai atrás do lobo occipital. Daí ele fica parecendo um vãozinho em volta colorido para eu poder fazer uma legenda disso também. As legendas elas são importantes porque toda vez que eu for recorrer à legenda, ela vai ter uma informação referente ao que eu fiz hoje. Então, lá no caso da primeira página, que era a psicopedagogia, a pedagogia, a neuropsicopedagogia, quando eu for fazer uma página especial sobre elas, porque provavelmente eu vou ter que fazer, eu vou usar um papel, uma folha, da cor que eu usei nos bolsinhos. Então, no caso lá, a pedagogia era rosa, então o papel da pedagogia vai ser sempre rosa. A psicopedagogia verde, a neuro é roxa. E daí nesse papel eu coloco as informações especiais de acordo com a cor que estava aqui. E toda vez que eu bater o olho eu sei que aquilo é daquela disciplina. Bacana, né? Daí aqui então eu vou colar
Daí depois eu vou mostrar pra vocês como é fácil fazer a legenda embaixo. Então eu vou colar aqui o meu pedacinho de lobo occipital do cérebro. E daí eu vou fazer a montagem do cérebro, que vocês viram que ele tá parecendo um quebra-cabeça, né? São peças de montar. E basta eu passar a cola e montar certinho aqui o cérebro, que eu já tô bem acostumada com ele, que eu já trabalhei em outros vídeos, já desenhei, já recortei, eu já fiz de tudo com o cérebro. Porque eu uso demais nos meus estudos o cérebro. Eu sempre achei que assim, o cérebro é o ponto-chave pra gente poder trabalhar melhor a aprendizagem das crianças. Então, nada melhor do que usar o ponto central da coisa para poder estudar. Falta o verde e o amarelinho. Eu só não coloquei aqui ainda o cerebelo e a parte aqui, né, onde ficou o córtex. Não coloquei ainda, mas pode ser que mais pra frente eu coloque. Aqui, por enquanto, eu quero só dividir para formar uma legenda. Então ele ficou bem assim, visual, vocês podem ver que as cores estão bem definidas. E daí, com os retalhos das cores, eu separei aqui para fazer a legenda. Então, por exemplo, o lobo occipital, que é esse que fica aqui atrás, esse amarelinho, eu já deixei recortado. Para não ser muito difícil, né, complicado, demorar muito, eu corto ele tortinho assim mesmo, como se fosse uma mancha de tinta. E daí eu colo aqui embaixo para formar minha legenda. Daí eu vou recortar um para vocês verem. Vou recortar o frontal. Aqui tá o pedacinho de papel. Eu recorto aleatoriamente, só formando pontinhas como se fosse mancha de tinta. E daí eu vou colar embaixo do amarelinho. Eu vou fazer só dois, só para vocês verem como fica. Depois, lógico, eu vou colar o vermelho e o verde. Então aqui, ó, dando um espacinho. E daí eu vou escrever o nome dos lobos. Então aqui é o lobo occipital. E o azulzinho é o lobo frontal. Para quem não se recorda, né, o lobo occipital é o que faz contato com a visão, né, então ele é muito imagético, aqui o de trás da cabeça. A imagem entra pelo olho, entra no quiasma, que é uma forma em X que tem do olho que vai dar lá no meio do cérebro, e ela vem aqui para trás no lobo occipital, então ele é responsável pela visão. O lobo frontal é a parte cognitiva da inteligência. E de outras coisas, função executiva, tem um monte de coisas, né? E daí depois aqui embaixo eu vou recortar também o verdinho, os outros dois lobos, o temporal e o parietal. Por que eu preciso fazer isso? Agora vem o X da questão. Nas duas primeiras aulas eu não tinha isso, e eu precisava de um cérebro para fazer anotação. Daí eu levei um livro, que é aquele que eu amo, da Marianne Wolf, que é sobre a leitura na era digital, e lá tem uma figura bem bacana de um cérebro, que tá aqui. E daí vocês, acho que não vai dar pra ver daí, mas eu fiz várias anotações em lápis em volta conforme as professoras iam explicando. Então eu anotei, por exemplo, que o lobo parietal, ele tem uma relação mais direta com o tato. Anotei que o occipital eu já sabia que era a visão, que eu trabalho na leitura, né? A atenção tem que ter a ativação de córtex, daí já é outra coisa, né? A audição no lobo temporal. E assim eu ia fazendo anotação. Além dessa anotação, eu tenho ainda outras no caderno que eu ia cada vez desenhando o cérebro e fazendo anotação. Então, depois que eu tiver pronto esta página, o que eu posso fazer? Eu posso levar na aula e eu posso observar essa página. Então, fica mais fácil de eu visualizar o que a professora está explicando. Porque eu já vou ter a legenda dos lobos. E daí eu posso acrescentar depois, quando eu chegar em casa e for estudar, de acordo com as cores. Então, toda vez que for do lobo occipital, esse lobo ele vai ter uma folha aqui atrás junto, que eu vou, não sei ainda se eu vou furar e colocar algum prendedor, alguma coisa assim, ou se eu vou colocar numa pasta, não sei, enfim, num plástico. Ainda vou
tô ainda começando a estudar, então ainda preciso pensar nisso. Mas daí toda vez que for do lobo occipital, que é o amarelo, eu vou anotar naquela folha amarela. E quando eu precisar de outra, eu vou usar outra amarela. E assim eu posso separar as informações por lobo. Bem bacana, né? Por quê? Porque às vezes eu preciso estimular o meu aluno que não está aprendendo direito determinada coisa. E daí eu estimulo qual parte do sistema nervoso para fazer isso? Isso que eu achei interessante no curso. Porque toda hora os professores falam, porque você precisa ativar o córtex, por exemplo. Então o que significa isso? Que o aluno está muito parado. Então quanto mais parado você fica, a sua atenção vai diminuindo. Então o que precisa fazer? Paradinha de 5 minutos. Então vamos ativar o córtex, né? Então vamos fazer uma brincadeira de forca, uma competição rapidinha de alguma coisa breve, seu mestre mandou, qualquer coisa assim bem breve, só para ele ativar o córtex e voltar a atenção para o lobo frontal poder se concentrar de novo na aula, para ter uma função executiva bacana para aquele conteúdo. Então, assim, é muita coisa, muito legal o curso. Se alguém tiver interessado, eu super recomendo. Por enquanto eu estou na segunda aula ainda, mas eu estou super animada. A primeira aula é um pouco mais básica, né, que você conhece, assim, mais ou menos um pouco da área. Mas depois começa a aprofundar, eu já vi alguns distúrbios e transtornos. E vai ter também no meu material de estudo os distúrbios e transtornos separados. Porque assim fica mais fácil de eu me localizar, aprender e ter memória de longo prazo. Quanto mais eu recorto, colo, mexo, pinto, mais fixado fica o conteúdo. Então eu achei bacana fazer esse vídeo para mostrar para vocês como que funciona. Como eu falei, não é tempo perdido, na verdade é tempo ganho, porque você vai ganhar a fixação do conteúdo, que nem sempre a gente consegue ter. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver algum comentário, quiser mais vídeos de como se aprende, eu estou super disposta a fazer, posso inclusive ir acompanhando conforme eu faço o curso, mostrando para vocês o que eu aprendi, algumas coisas, como que eu me organizei. E até a próxima!